Quero convidar você para ler comigo Mateus 11, verso 28. Então eu vou ler com você a porção da Bíblia. Mateus 11, 28. Então Jesus falou para nós assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus veio daquela terra em que culturalmente as pessoas ali são bem-sucedidas e os judeus, pessoas como eles, são bem-sucedidos, em sua maioria. E eles têm a fama de que não fazem negócio mal feito. Não é verdade? Não faz negócio mal feito. Tudo que fazem, fazem bem feito. Mas Jesus foi um daqueles que, talvez, segundo nossa perspectiva, fez um negócio mal feito. Porque ele fez uma troca. Ele pegou o nosso fardo, que é pesado, levou e deu o fardo dele, que é leve, para nós. Então ele fez essa troca de fardos, que no dito popular não foi um negócio bem feito. Mas para ele foi sim um negócio bem feito, segundo as suas perspectivas. Porque ele nos trata como o maior bem que ele conquistou. Nós, por incrível que pareça, somos o maior bem que Deus o Pai adquiriu por um preço altíssimo. E Jesus lançou os fardos, nossos fardos para longe, e deu o fardo dele, que é suave. Porque o fardo de Jesus contém as coisas necessárias para a jornada. Já viram aqueles programas de televisão que falam assim, se você for e estiver numa ilha difícil de lidar, escolha 3 instrumentos. E aí você tem que ter sabedoria, e as pessoas te perguntam, o que é que você levaria? Aí vai da sua sabedoria, o que é que você levaria? Muito ao contrário de nós, que levamos muita bagagem, não é? Quando a pastora André nós fomos lá gravar com a Tico, lá em Itapuá, a gente foi lá e ficou um dia. Quando eu fui carregar o carro, eu não acreditei. Eu falei, eu não estou acreditando que nós estamos indo ali, a passar uma noite. 3 mulheres, né? Tem essa parte, né? Tem essa parte. Nós vamos ali, e estou levando tudo isso. Eu não estou acreditando numa coisa dessa. Eu só levo um tubo de pasta de dente e a escova. E como diz meus amigos, a cueca, estou até virado do avesso às vezes, se for preciso. Se necessário for. Mas eu não acreditei. Como que nós carregamos tanta bagagem? Mas nós precisamos, irmãos e irmãs, evitar a sobrecarga. De manhã nós comentamos um pouquinho e nós lemos Salmo 37. Depois você releia. Salmo 37 é importante, e aí a gente vê como Deus nos trata. E o Salmo 37 é uma declaração de fé. Toda vez que você estiver ansioso, ansiosa, ou como Jesus disse lá em Mateus 6, com louca solicitude pela vida, leia devagar Mateus 6 e Salmo 37. O verso 5 diz, entrega teu caminho ao Senhor,
confia nele e tudo mais ele fará. É o Salmo, na minha perspectiva, é o versículo mais difícil da Bíblia. Porque até passar da cabeça para o coração, esse espaço aqui de 18 centímetros é muito longo. É muito longo. Mas, por graça, Deus nos dá, né, a capacidade disso tudo. E Jesus falou para trocarmos fardos. Quando nós andamos sobrecarregados, há desastres. Quando eu e você carregamos muita bagagem pela vida, é um desastre. E esses dias, vendo televisão, vi a queda de um Boeing de cargas. Eles foram investigar o porquê o Boeing caiu. Aparentemente não tinha nenhum defeito e todas as ordens do comandante estavam corretas. E não achavam nenhum defeito, porque caiu 2 quilômetros após subir a pista. Até que chegaram à conclusão e foram fiscalizar o que é que tinha sido colocado dentro do avião. O avião tinha muito mais carga do que ele poderia se sustentar no ar. E ele caiu. Assim, muitos de nós também temos a tendência de acumular muitas cargas sobre as nossas vidas, sendo que pouco é necessário, ou quase nada é necessário. Mas por causa da nossa cultura pecaminosa e mundana, na qual nós somos contaminados, nós então somos e andamos sempre sobrecarregados. Primeira coisa interessante que a gente observa é que nos sobrecarrega a vida no caminhar diário é a comparação com os outros, é a comparação que temos com outras pessoas. Então, antes de ir embora, você pega ali o livro ali que eu entreguei de manhã, você pode levar o seu também. Então, desse tópico eu achei muito interessante, eu falei, eu vou comprar e vou dar para meus irmãos e irmãs. Principalmente no feriado, porque quem estiver lá vai ser parceiro. Né? Então vocês são parceiros hoje. Nesse feriadão, quase férias. Mas a comparação pesa nossos ombros. Se quiser depois detalhes, você vê a mensagem de amanhã, da parte da manhã. Então, o segundo ponto agora, inédito, né? Então vamos lá. A segunda coisa que nos sobrecarrega e que nos pesa os ombros é o estresse grande e o que nos tira as cargas, o peso dos nossos ombros, o alívio para esse estresse todo que nós vivemos é a dependência do Senhor, ser dependentes. Lá no Salmo 37, versículo 4, está escrito assim, eu vou ler Salmo 37, versículo 4. Eu vou ler primeiro ali para honrar os nossos irmãos, que fala assim, ó, vamos ler junto, irmãos? Irmãs, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os irmãos falam assim, pastor, às vezes é difícil achar a versão que você lê. É que quando eu vou fazer uma mensagem, eu abro umas 15 Bíblias. O versículo que eu quero dizer que melhor encaixa é o que eu pego da versão, né? Então agora eu vou falar para vocês, não precisa nada aí, agora escute a versão, nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, que a sua fé, que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja, olha só, que a sua felicidade esteja no Senhor. Na versão chamada Nova Versão Transformadora, diz assim, busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do coração. Então, todo homem de Deus, mulher de Deus, que quer andar nesta vida com leveza e sem os fardos pesados que o mundo, a carne e o diabo nos coloca nos ombros, deve transpor da cultura religiosa, que é cultura religiosa? Aquela fé de escola pública, que você não leva nada a lugar nenhum, que você não está interessado,
para a fé do discípulo. A fé da discípula, que deseja e sabe que a alegria que você tem, que eu tenho, ela consiste, e que elimina o estresse da minha vida, é a dependência do Senhor e buscar nele a alegria e a felicidade. Então busque no Senhor a sua alegria. Onde é que está a sua alegria? Sua alegria está no quê? Sua alegria está em documento? A sua alegria está na sua casa material? A sua alegria está no seu carro? A sua alegria está no seu emprego? A sua alegria está ou depende da sua saúde? A sua alegria está vinculada às coisas terrenas deste mundo? Se estiver, o ladrão vai roubar, a traça vai comer e a ferrugem vai corroer, e logo eu e você estaremos sem alegria. Mas a alegria está no Senhor. A alegria está no Senhor, não está em coisas, não é? A gente brincou aqui com a Cleide aqui, e a Joel, o pessoal sabe, ela consagrou o violão, porque essa semana nós tivemos uma desventura, porque aí veio o ladrão que rouba, né? Eu fui com o pastor Paulo no velório do nosso querido, saudoso irmão Darby, e quando nós fomos no cemitério lá, e quando voltamos, o carro havia sido roubado, e o violão da igreja havia sido furtado. Furtado ou roubado? Furtado. E aí, eu falava assim, é agora, né? Então, vai só comprar o violão, não tem problema nenhum. Mas a alegria não está em coisas. Então a Cleide tem agora uma alegria. Mas a alegria está no Senhor, não na viola, né? Embora a viola foi um mimo muito alegre. Não é? Mas quando a nossa alegria está vinculada a coisas, é fácil você e eu perder a alegria rapidinho. Ou dá o efeito contrário. Como diz Salmo, um abismo puxa outro abismo. E na vida é assim. A cada desejo realizado, tem uma porta aberta para os outros 3 desejos. É por isso que você já cresceu assistindo o Aladim, a sua lâmpada, que ele manda as pessoas terem 3 desejos. Porque essa é a mitologia. Ele fala, você, com um desejo realizado, abre porta para mais 3. E o gênio que não era coisa muito crente, ele sempre dava a ironia. Peça 3 coisas, eu te darei e eu vou embora. Porque ele sabe que aquilo não vai fazer o pedinte mais feliz. Então a nossa alegria deve estar no Senhor. Porque aí pode cair o mundo à sua volta. E você continuará com a alegria no Senhor, porque Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de todas as coisas. Então aqui, no Salmo 37, versículo 4, está o mandamento para ser feliz de maneira mais segura e sustentável, que é depender a alegria que vem do Senhor. O privilégio que está atrelado a isso, né? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Alegra-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Lá no verso 5 depois. Por quê? Porque quando buscamos ao Senhor, a nossa alegria, né, vem dEle. Nós só desejaremos aquilo que Ele nos mostra. Ele sempre nos mostrará as melhores coisas. Então não tem nenhuma decepção para nenhum de nós que enterramos nossa vontade, nossa alegria na vontade do nosso Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Amém, queridos? Eu faço para você um desafio. Você que anda falida, decrete falência da sua vida e coloca Jesus na administração. Você vai ver que tudo que vem dele alegrará a sua vida, e nada que não venha dele prestará para você. Tudo que você recebe vem do Senhor, porque às vezes tem até bênção, tem maldição que vem disfarçada de bênção. Às vezes muito dinheiro para você seria um desastre completo, e você não sabe.
Às vezes, uma situação que você busca muito, pode vir para você ser um desastre completo. Acho que é no Salmo, depois procura a chave bíblica, lá é no Salmo que está, que o salmista diz que os israelitas pediram tanto ao Senhor uma coisa, que quando Deus deu, de tanto eles pedirem, mas fez definhar-lhes a alma. Então, aquele que pede muito, mas é do Senhor vem nossa alegria. Então, se nós andarmos sempre a dependência dEle, nós não teremos algumas sobrecargas em nossos ombros que nos faz andar arrastado por esta vida, né? Então, a sobrecarga da ansiedade, pessoas que andam muito ansiosas por tudo. Alguém esses dias disse: pastor, parece que eu estou há 3 anos na frente, eu não consigo foco em nada, eu não consigo focar em coisa nenhuma, fazer uma coisa só, ler uma coisa só, assistir uma coisa só, me decidir por uma coisa só, de tão acelerada e ansiosa que está a minha mente. Aí a gente orou para que Deus colocasse um freio, né? Um freio na mente da pessoa, dizer: olha, volte, sincronize um pouco com o tempo, para que Deus tire a sua ansiedade, porque nada vai lhe faltar. E lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, o Senhor tem para nós esse remédio, de tirar esse fardo, que diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha lá, versão boa aí, irmão. Vamos ler junto ali? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Não é? Gente, é um desafio para nós, para mim, para você, isso, não é? Eu falo para vocês, eu também peço misericórdia para o Senhor, porque a gente é picado pela mosca do mundanismo, né, com o seu veneno, que vem colocar em nós a ansiosa solicitude pela vida, e não nos deixa ter paz de tanta ansiedade, porque quer as coisas de amanhã sempre, porque desconfia de que não teremos o suficiente cuidado, né, ou viveremos cuidados o suficientes. Mas a Bíblia diz: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Nós andamos ansiosos, temos preocupações e pensamentos, mas toda vez que vem a preocupação e o pensamento, nós precisamos lançar para Jesus, é lançar nele. É como aquele fardo pesado que você anda carregando, você vai lançar, porque Ele falou assim: troca de fardo comigo, o meu é suave e leve, o seu é pesado. Então você lança sobre Ele a vossa ansiedade, as coisas que te preocupam, as coisas que te tiram a paz, porque sim, muita gente é adoentada pela ansiedade da vida, e essa é uma sobrecarga muito grande, que muitas pessoas não estão tendo mais controle. Como é que eu faço isso, né? Faz como a gente vê as pessoas aconselhar a gente. Lembra aquela frase que diz: olha, você não pode impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho. Quem já ouviu falar isso? Ouviram? Pois é, não é assim mesmo? Vem o pensamento: você tem que ser avarento, não pode repartir, não pode dar nada, porque você tem que juntar. Aquilo você tem que lançar fora, mas o Senhor cuida de mim. Vem pensamento ruim: você vai morrer sem nada. Se você acalentar, você ficar dando corda àquele pensamento, aquilo se transformará em doença. Tem que lançar fora. Veio, lança fora. Pensou, lança fora. Não dá vazão a pensamento. Pensamento é como músculo. Quanto mais você pensa, mais você exercita. E tem músculo ali do pensamento que deve ser evitado, porque a maioria das coisas que tememos nunca vão acontecer. Não é verdade? Vê a experiência das pessoas. Vê as pessoas. Eu já contei aqui uma vez, mas a minha avózinha de 95 anos sempre foi paupérrima. E o meu avô sempre foi ausente. E eu, uma vez, conversando com ela boa de conversa, sabe? Conversando bastante, eu perguntei: como é que a senhora comprava comida, roupa para as crianças, para a senhora? Como é que a senhora morava?
Como é que pagava aí a casa, o aluguel que sempre viveu? Quando eu perguntei aquilo, ela ficou em choque. Ficou parando para pensar, tipo, achar uma resposta. Até que ela não achou resposta nenhuma, olhou para mim e falou assim: não sei. Olha, não sei. Aí eu falei assim: vó, foi a graça de Deus sustentando a senhora, porque ela cuida das viúvas, dos pobres. Ela falou: é verdade, Deus cuidou de mim. É verdade, Deus cuidou. Não é? E a gente fica preocupado lá na frente, com coisas da ansiedade da nossa vida, de situações que não vão acontecer. E a Bíblia diz: lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, Jesus tira a ansiedade dos nossos ombros, essa sobrecarga enorme na nossa vida. A palavra também mostra que a sobrecarga do medo, porque o medo que a gente tem traz uma carga enorme, grande sobre nós. O temor não pode, o medo que a gente vive nesta vida, nesse tempo, não pode nos paralisar, não pode. Quando Davi teve uma situação de medo real, de inimigos, né, indo contra ele, exército, querendo tirar a sua vida, nós encontramos um verso na Bíblia muito interessante, que está em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Olha, houve uma situação horrível, em que Davi, como rei, poderia ter fracassado. Exército inimigo saqueou casas e matou mulheres e crianças, e ele estava já sendo julgado pelas suas ações, responsabilizado por aquela situação. Mas naquilo tudo, nós encontramos assim, olha: porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus, e viveu. Olha, Davi se reanimou, né? Muitas vezes a gente fica com medo, o medo nos faz e coloca uma carga aos nossos ombros, medo da vida, medo das pessoas, medo das situações, medo do futuro do país, medo de tantas coisas, mas o medo não pode nos enfraquecer ou ser colocado fardos pesados nos nossos ombros, porque senão a gente paralisa, não é? Tenho dito aqui em vários lugares, até sou cansativo, mas eu digo para as pessoas: não ficam vendo jornal, porque jornal é que nem urubu, vive de carniça. E ninguém merece viver de carniça. É por isso que nós inauguramos um programa aqui de começo de semana, o Boa Semana. A gente começa com Bíblia. É triste ver crente começando o dia com carniça, onde a mulher diz bom dia e depois começa a dizer 30 morreram não sei do que, um avião caiu não sei para onde, um foi assassinado não sei da onde, 3 aconteceu. Como é que você começa o dia com uma situação dessa? E tudo que é ruim fica pior, não é verdade? Porque as coisas são dimensionadas por aquilo que você alimenta. O que você alimenta na cabeça piora. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que daqui a pouco você vai chegar à sua casa tranquilamente, vai comer um sobra do almoço, né? Bem gostoso que você teve, vai encher o pança, né? Aí enche o pança daquela soneira, aí você vai deitar. Aí você deita, aí de repente, no estalo você pensa: nossa, a gasolina vai para R$10 daqui uns dias. Aí você fala: mas R$10? O mercado vai subir, o caminhoneiro vai parar, a inflação vai subir. Sabe o que vai acontecer com aquilo? Seu sono, vai embora. Porque aquilo vai dar uma descarga no seu interior, de adrenalina, que vai do pé à cabeça, e você vai destruir o descanso que o corpo desejaria que você tivesse. Por quê? Por aquilo que você pensa. Às vezes eu estou lá, vou deitar, vou dormir assim, de repente vem um pensamento preocupante. Quando eu vejo que o pensamento preocupante vem,
eu já faço assim nos passarinhos, ó, sai. O crente fala, sai capeta, né? Eu já falo, sai capeta, esse pensamento aí. Eu já mando embora. Já respiro, já vou pensar na coisa boa, já vou respirar, já vou louvar. E aquilo sai. Eu não deixo contaminar meu corpo, minha emoção não. Porque a gente não pode ser paralisado pelo medo. Medo de andar de ônibus, medo de sair de casa, medo dessas coisas todas. Medo de dirigir, medo disso, daquilo outro. Tem que ir. O medo é uma sobrecarga e as pessoas são arcadas pelo medo. Mas a Bíblia diz, ó, lança esse medo fora. Essa sobrecarga fora. Né? Uma outra sobrecarga interessante é a sobrecarga da produtividade. Vou ler com você aqui, olha, Mateus 6, verso 25 a 34. Presta bem atenção, que é uma coisa muito interessante. Por isso eu vos digo, não andem ansiosos pela vossa vida, sobre o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Às vezes nós nos sobrecarregamos com a produtividade. Nós queremos fazer muitas coisas, abraçamos muitas coisas, assumimos muita responsabilidade que tira nossa saúde, porque a gente é inseguro com a vida. Mas Jesus está dizendo para nós, não vos inquieteis. Jesus, Ele está falando isso. Eu pergunto sempre, eu sempre faço exercício comigo mesmo, quando estou preocupado, por ter que fazer muita coisa, ter muita produtividade em várias áreas da minha vida. Eu fico pensando, o que Jesus está fazendo agora? Ele criou o mundo, deu a sua vida, nos comprou, andava de sandália e foi para o Pai. E a gente fica nesta terra, cozinhando a nossa mente com tantas preocupações, com tantas coisas, e nos sobrecarregando com tantas coisas. Muita gente tem 2, 3 empregos. Conheci uma pessoa que trabalhou tanto, que começou a cair os cabelos e os dentes, de tanta coisa que sobrecarregou. E às vezes a gente fica com aquela coisa toda, né, da produtividade, que a gente tem que ter. E hoje a vida fala para nós, que você tem que ter e fazer 1000 coisas. A vida fala que cobra muito de você e de mim, nós sermos muito produtivos em tudo, mas às vezes essa produtividade, quando ela passa do limite, ela nos tira a vida. No Salmo 55, versículo 22, ele fala assim, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que um justo seja abalado. Que como pequenas pílulas, essas recomendações mostram que o alívio para o estresse está no relacionamento dependente de Deus e sabermos que Ele é quem tem cuidado de nós. E não a nossa produtividade, tanta produtividade. Né? O que seria tanto essa produtividade que a gente vive? São coisas que a gente faz incessantes. São agitação da alma, agitação da nossa mente, agitação em tudo. A gente é cobrado por muitas coisas, em todas as áreas, tem que ser o melhor profissional. E cada vez que você é o melhor profissional, eles te colocam algo mais, e sempre algo mais, que você tem que sustentar um organismo. E em cada uma das suas áreas, da minha área, nós somos cobrados por produtividade. E quando nós somos cobrados pelos outros, nós mesmos nos cobramos. Por que eu não faço mais? Por que eu não tenho mais? Por que eu não produzo mais? E a gente fica naquela coisa horrível, a produtividade incessante que tira a nossa saúde, a nossa vida, não é? A gente tem que olhar para o Senhor e saber que vai até um lado. Uma vez tinha um irmão lá em Guarapuava que estava já muito estressado no mercado onde ele trabalhava, que
faziam reuniões semanais e cada reunião, se eles atingiam 100% da meta, aquela meta ia para 200%. E quando era 200, ia para 300, e assim nunca sossegava a fome do mercado. Ele dizia: não aguento mais tanta cobrança. Aí sei lá que eu disse para ele, falei: olha, irmão, vou falar para você, acho que você tem que descansar. E como é que eu descanso, pastor? O trabalho deles é cobrar você ao máximo, e o seu é de ouvir e fazer o que você pode. É simples. Eles vão cobrar para você a vida toda, e você faz sempre que pode. Não deixe aquilo entrar como um algoz na sua vida, como um senhor mandão na sua vida. Não assuma, aquele sistema na sua vida. Faça o que está, como um bom funcionário, faça o que está às suas mãos, porque senão você vai morrer. E assim nós somos também. Você e eu, como profissionais, nunca seremos o suficiente. Você tem que saber disso. Você nunca será o suficiente. Você está fadada a ser muito, muito mais produtivo. Vai ver as conferências de empresa à torta, à direita que existe, e você só vai ver exemplo de gente muito bem sucedida, e você tem que ser sempre muito mais bem sucedido o tempo todo. Mas o crente, ele sabe, ele usa com sabedoria esta vida, e sabe o que lhe cabe e o que não lhe cabe, sabe o que é de fé e o que não é mais de fé. E uma outra coisa interessante para a gente tirar a sobrecarga da nossa vida, é nós colocarmos um limite às nossas aspirações. Você já ouviu falar nisso? Mas eu vou ler aqui com você ainda lá no Salmo 37, versículo 16 a 19. Então diz assim: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome, e nos dias da fome se fartarão. Olha, a Bíblia diz para nós que mais vale o justo, o pouco do justo, que a abundância dos ímpios. É o limite. E o Senhor diz: aqui a herança tua é tua. De vez em quando eu escuto as pessoas falar na rua: o que é teu ninguém tira. Já ouviram falar? Sei porque é uma frase ridícula, né? É tão simples que é: o que é teu ninguém tira. É verdade, o que é teu ninguém tira. E eu falo assim: é verdade, a herança que Deus me deu ninguém tira. Está tudo certo. Aqui o Salmo nos adverte a estabelecermos esse limite a tudo o que fazemos e nos contentar com o que já possuímos. Nós precisamos ter um limite nas aspirações. O desejo pelo progresso não é ruim, mas que ele não seja fruto de insatisfação. O John Stott dizia assim: o simples anda leve, carrega menos bagagem quando viaja, e por isso reserva suas energias para apreciar a vida. Leva menos bagagem. Irmãs? Leva menos bagagem. O que viaja pesado corre o risco de gastar sua energia no transporte das malas. Transporte das malas. Sabe que é mala, né? Eu ia contar um exemplo aqui, mas os exemplos que eu conto, as pessoas falam que eu sou metido. Mas é uma vez só na vida que aconteceu, né? Estava com a família lá, nos lugares lá longe, e aí íamos para o aeroporto e era muita gente. Nós estávamos em 5. Saber como chegava lá, eu sabia. O que eu não contava é como é que eu ia entrar naquele metrô, com aquele monte de gente com 5 malas. E como não deixar ninguém para trás. Porque se perder no tubo de Curitiba, a gente se acha. Mas se perder no trem, em Amarelia, no trem, no metrô em Londres, é outra história. E eu falava: ninguém pode ficar. Aí a coisa ficou feia. Eu não contava aquele mundaréu de gente. E seria tudo mais fácil se eu tivesse as malas, né?
As malas, como diz o Stott, quem viaja pesado corre o risco de gastar suas energias no transporte das malas. Olha que coisa. Existe um livro, viu, que olha, chamado A Psicologia do Dinheiro, que o Morgan Housel afirma que precisamos dar um stop loss às aspirações, um basta. Nós temos que fazer a nossa meta parar de se distanciar de nós a cada vez que a atingimos. Tem gente que faz uma meta, só que a meta sempre vai ficar distante. E quanto mais eu aproximo da meta, mais a meta fica distante, porque mais eu desejo. O desejo do ser humano não tem fim. E quando a gente não coloca um stop, um pare que a gente pode chamar de suficiente, ou de estar contente, a gente vai cada vez correr mais. É como aquela figurinha que tem o sujeito com a malinha andando e uma vara de pescar e na frente assim uma nota de dólar. Ele nunca vai chegar, porque ele nunca vai chegar na nota. E às vezes a gente é assim, a gente vai, só que a cada vez que vamos, nós nunca atingimos a nossa meta, porque nunca estamos contentes. Não existe contentamento. E uma vida sem contentamento não adianta. Então, a verdadeira felicidade está na satisfação de ter o suficiente, isso é bíblico. E não na expectativa constante, porque tem gente que nunca está bom. Aí o fardo, pesa. Aí você vai andar cada vez mais arcado. Cada vez mais arcado. Então diz a Bíblia aqui em Hebreus 13, versículo 5, olha: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tem, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha, quando a gente está muito largado, quando a gente não tem limite às aspirações, ou não coloca um limite saudável, a gente para de crer, nossa vida fica sem fé, e quando a nossa vida se distancia de Deus, mais pesado andamos. Mais difícil é a jornada. Então Hebreus aqui fala isso para nós. Então nós não podemos deixar que o gosto pelo poder, pela riqueza, pelo tudo isso roube a nossa alegria da vida, da qual Jesus nos prometeu. Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Por que os crentes não têm vida em abundância? Eu sei por que eu não tenho vida em abundância, porque às vezes, Maria do tempo, eu sou incrédulo. Eu não confio que Deus vai cuidar, e eu fico largado às coisas, à ansiedade, até que o Espírito Santo dá um chacoalhão e diz: creia, sujeito, deixa a palavra de Deus transformar em vitamina na sua vida, no seu corpo espiritual, deixa isso transformar a sua vida. Então a gente é assim, Jesus deu uma vida plena, só que nós optamos por outra coisa. Mas aquele que perseverar em crer, que como diz a Bíblia aqui, seja a vossa vida sem avareza, mas contentai-vos com as coisas que tem, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. É uma promessa para nós, amém, irmãos? Sabia? É uma promessa para a sua vida, tem que crer. Tem que crer nisso, crer na Bíblia, não crer nem em você, porque você é enganoso. Você é um ser hormonal que hoje está lá em cima, depois está lá embaixo. Então não crê em você, nem você pode crer. A gente não sabe até quando seremos sãos, não é verdade? Mas entregue-se à palavra. Se ela diz, está dito. Você não acredita? Eu acredito que lá está dizendo, é assim. Então é ali que eu vou acreditar e vou ficar firmado. Vou ficar firmado na Bíblia, na palavra. Que eu mudo, mas ela não muda. Não é? Então, tem gente que quer sempre mais e mais o tempo todo. Eu me lembro de algumas frases que dá muito para a gente pensar nisso. Um filósofo do passado, Schopenhauer, dizia: aquele que quer ser tudo, não pode ser nada. O
O Hegel dizia assim: quem quer algo de grande deve saber limitar-se. Quem, pelo contrário, tudo quer, nada em verdade quer e nada consegue. Quem quer muito, geralmente não tem nada. E alguém disse assim: não quero nada mais do que aquilo que me seja necessário, até porque quem muito quer, nada tem, e quem muito tem, não dá valor a quase nada. Às vezes queremos abraçar o mundo todo, e não somos felizes, e aquilo torna uma carga em nossos ombros. Você e eu temos que ser felizes como nós somos, quem somos, o que fazemos. Se você invejar os outros, aí é lá no ponto que eu comentei de manhã. Se você invejar os outros, você será sempre infeliz. Sempre alguém será mais inteligente, sempre alguém será mais rico, sempre alguém será mais bem-sucedido, sempre alguém será mais bonito, sempre alguém será mais tudo que você. E se você se entregar à comparação, você se tornará miserável e infeliz. E é por isso que a gente tem que ser feliz com aquilo que temos, que somos, com o que fazemos. Se você é um empresário, seja o melhor, mas não seja feliz porque é. Se você é qualquer tipo de empregado que seja na vida, não se compare aos outros, faça o melhor que você pode fazer naquilo que você foi chamado. Naquilo que você foi chamado. Se é varrer, varra bem. Se é cozinhar, cozinhe bem. Se é cuidar de 2 pessoas, cuide bem. Se é cuidar de uma multidão, cuide bem. Mas seja contente com aquilo que você é, para aquilo que você foi chamado. Porque se você quiser abraçar o mundo, você não será bom em nada. Aliás, hoje em dia, todo mundo quer ser tudo, não é bom em coisa nenhuma. Hoje em dia, fala que você curso, hoje em dia a pessoa está fazendo curso, 300.000 cursos online. Está de brincadeira, né? É bom para conhecer. Pode fazer à vontade, conheça. Mas quem quer ser bom em tudo, conhecer tudo, não conhece nada. Não conhece coisa nenhuma. Um dia alguém falou: pastor, eu tenho que entender, fazer um pouco de psicologia para o negócio melhor da igreja, atender as pessoas. Se eu fosse fazer isso, eu tinha sido psicólogo. Eu ia fazer psicologia. Então, se as pessoas esperam de mim conselhos psicológicos, está esperando a pessoa errada. Vá procurar um psicólogo. Então, o que eu tenho que fazer? E eu não vou sentir fracassado por não saber aconselhar alguém com viés psicológico, porque eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ler Bíblia, explicar a Bíblia, e eu preciso ser o melhor naquilo que só eu faço. Eu só me dedico a isso. E não vou abraçar o mundo, eu não quero ser coisa nenhuma. Afinal, já tenho 50 anos, está muito difícil mudar de carreira. Já não estamos mais na época. Mas é assim, seja o melhor, e não se compare, e não queira tudo, e coloque um limite nas suas aspirações, porque se você não colocar um limite às suas aspirações, você nunca será satisfeito. Precisamos discernir tudo o que queremos, se tudo o que queremos não está nos levando a nada, definir o nosso espaço, aceitar de fato que nós somos, e que nós somos relevantes naquilo que nós somos chamados. Existia um livro do passado que dizia: floresça onde você está plantado. Tem gente que quer florescer onde nunca foi plantado, jamais florescerá, jamais alguém lembrará de você. Os grandes nomes que nós conhecemos hoje, jamais imaginaram sê-lo, mas se esmeraram diariamente nas tarefas únicas a que se propuseram a dedicar-se. Quem é o criador da lâmpada? Ele só estava estudando aquilo, na sua área, e aquilo que ele foi. Ele nunca imaginou que seria lembrado por toda a eternidade humana. As pessoas que você conhece lá do passado, que são dignas de lembrar-se de nomes, elas nunca pensaram nisso. Há uns tempos atrás, eu compartilhei com vocês que dos Estados Unidos, algumas elegeram 66 pessoas mais importantes da América. Entre eles estavam lá o Lincoln, Abraão e uma série de outras pessoas, e um deles estava lá, Francis Asbury. Francis Asbury foi um pregador metodista na América.
Se ele tivesse dito, eu vou fazer o que vou fazer, para que lá em 2021, um pastorzinho lá chamado Fábio, não sei das quantas, vai falar de mim, ele nunca teria sido Francis Asbury. Mas ele é Francis Asbury, e nós conhecemos hoje, porque naquilo que ele foi fazer, ele fez focado diariamente no melhor, e naquilo que ele foi chamado. O futuro não pertencia a Deus. E as pessoas que querem fazer pretensiosamente as coisas serão esquecidas. Mas as pessoas que querem despretensiosamente servir e ser o melhor que são, essas serão lembradas. E não é por ele. Afinal, lá em Provérbios diz que seja o outro que te louve e não você mesmo. Que aquele que se louva desaparecerá. Então, queridos, tira fardo dos seus ombros, que é o fardo da aspirações desenfreadas. Seja mais simples e feliz. E eu quero acabar assim dizendo que a vida já possui a própria carga de estresse. Você não precisa chamar e nem juntar. Ela vem grudando em você. E a Bíblia nos fala de alguns pesos inúteis que a gente deve evitar. E a gente deve então seguir o conselho do Senhor para viver bem dentro do propósito que Ele tem para nós. E você vai ver que você não vai andar sobrecarregado por esta vida, mas vai lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. E vai deixar o fardo que se acumula para que Jesus tire. Porque o nosso fardo é pesado e duro de carregar, mas o fardo de Jesus é leve. E Ele sempre está disposto a fazer a limpeza que nós precisamos para viver e testemunhar da graça que Ele concede a nós. E vivemos bem. Amém? Tira a carga dos seus ombros. Quero orar com você por isso especificamente. Quero orar que você se coloque em pé. E nesta noite ou nesta hora, peça a Deus tirar as cargas dos seus ombros. Qual é a carga que você está carregando? Qual a sobrecarga que está te fazendo andar por esta vida? Pesada. Fecha teus olhos e coloca diante do Senhor. E vamos pedir a Ele que tire de nós. Vamos pedir a Ele que nos livre. Coloca na presença de Deus, qual é a carga? São pessoas? Entrega para Ele. É a ansiedade? Lança sobre Ele. É a produtividade excessiva? Lança sobre Ele. É seu excesso de aspiração que muitas vezes não vem de Deus? Lança sobre Ele. É a tristeza de não ser quem você gostaria de ser? Creia que você é único, que Ele deu a vida por você. Entre no descanso. Cristo é o nosso descanso.